Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Vocês lembram daquele caso envolvendo a Joyce Hasselman, que ela foi agredida dentro do seu próprio apartamento, ali em julho de 2021, que muita gente na época apontou que poderia ter sido o companheiro da Joyce, poderia ter sido uma pessoa que invadiu para roubar, poderiam ter sido várias hipóteses, mas na prática ninguém conseguiu provar o que teria acontecido. A Joyce fez uma revelação, de certo modo, bombástica. Ela participou de um podcast e no podcast que ela participou, ela alegou que, na verdade, o que aconteceu com ela em 2021 não foi algo acidental e nem foi algo gerado à toa, né? Que não foi alguém do nada que decidiu simplesmente agredir a Joyce. Ela disse que ela foi agredida e que foi agredida por alguém da família Bolsonaro. Se vocês lembram, inclusive, na época, né, dessa polêmica toda, chegou-se a ter a possibilidade, né, a cogitação de que a Joyce teria sido agredida pelo Carlos Bolsonaro. Algumas pessoas compartilharam isso nas redes sociais, né? Muita gente em tom de ironia, em outros em tom de brincadeira, em outros em tom de conspiração. E agora a Joyce Hasselman, na participação que ela fez recentemente em um podcast, ela traz ali essa tese. A Revista Fórum publicou o material, o Ivan Longo publicou aqui na Revista Fórum, no nosso portal, a informação que traz o seguinte: Joyce Hasselman diz que foi espancada por kids pretos a mando da família Bolsonaro. Queriam me deixar tetraplégica, afirmou a ex-deputada e ex-aliada do clã Bolsonaro sobre o episódio polêmico ocorrido em 2021. E aí tem aqui, ó. O caso ocorreu em julho de 2021 e na ocasião Joyce acordou em seu apartamento funcional em Brasília com fraturas nas costelas e no rosto, dentes quebrados e marcas de sangue no chão. Na ocasião, disse que não se lembrava do que havia ocorrido e dias depois acionou a Polícia Civil de Brasília, que abriu inquérito, mas disse dias depois que arquivou a investigação, concluindo que não houve invasão ao apartamento de Joyce e que então a deputada teria sofrido uma queda da própria altura. E aí na época a gente vai lembrar que muita gente questionou, né? Por isso que foi levantado, inclusive ali por algumas pessoas, a hipótese de a Joyce ter sido agredida pelo companheiro dentro de casa, na época que se teve essa polêmica. Por quê? Porque não fazia sentido uma pessoa cair da própria altura e ter tantas lesões como a Joyce teve. Até a própria comenta isso, né? E aí hoje ela traz outros detalhes. Anos depois, em entrevista ao podcast na última semana, entretanto, Joyce deu uma versão totalmente diferente para a história, afirmando que foi espancada por membros do Exército a mando do clã Bolsonaro. A ex-deputada acusou ainda Anderson Torres, ex-ministro Jair Bolsonaro e à época secretário de Segurança do Distrito Federal, de ter manipulado e encoberto o caso. Ela diz o seguinte aqui, ó. Eu não caí, eu fui agredida. Aquele negócio de cair, o Anderson Torres era secretário da época. Ele foi ministro do Bolsonaro e foi quem investigou meu caso. Fui agredida por alguém da família. Não posso dizer quem, senão eu levo um processo. Da família Bolsonaro. Na sequência, a deputada foi mais específica. Por alguém da família, não. Pelos kids pretos que estiveram lá dentro, junto com a mulher do Exército. Joyce disse ainda que a câmara funcional que havia no seu apartamento funcional seria fake e que os kids pretos começaram a viver ao lado do prédio, o mesmo prédio que ela, né, por 2 meses antes da agressão e que inclusive estudaram seus hábitos e que teria sido um aliado do Bolsonaro no Congresso, que teria dado guarida a esses militares. Ela acusa o clã Bolsonaro de tentar deixá-la tetraplégica ou querer deixá-la tetraplégica. Abre aspas. Eu fui agredida, ninguém cai da própria altura e quebra a coluna em 5 lugares. Só se eu rolasse de uma escadaria gigantesca. É impossível. Acho que eles queriam me deixar tetraplégica para que eu não andasse nunca mais. Vivesse com aquela dor sabendo que eles fizeram aquilo comigo, para que eu nunca mais mexesse com esse tipo de gente, disparou Joyce Hasselman. Aqui eu vou entrar em um ponto, de certo modo, polêmico, né? Por quê? Eu não dou muita credibilidade para Joyce, né? A gente sabe que a Joyce, enfim, vive de oportunismo até hoje, né? Tanto que a gente vai lembrar que lá em 2018, né, ela virou... Em 2016 e 2017 era pau no Bolsonaro. Em 2018 ela virou a Bolsonaro de saias. Tanto que na entrevista que ela deu ali pro Cabrini, que viralizou, né, ela disse que o Bolsonaro era o 01, ela era o 02, por causa da quantidade de votos que ela tinha tido. Inclusive dizia que tinha contratado um segurança israelense para proteger ela, porque ela estava sofrendo muitos riscos ali e tudo mais. Eu, particularmente, estou acreditando, eu acredito, né, essa é a minha tese, né, aqui, que a Joyce está tentando aproveitar ali algumas coisas que realmente ela até sabia da época que ela fazia parte do bolsonarismo, para poder conseguir espaço e destaque para falar, né, para dar entrevista, e outras coisas eu acredito que pode ser só suposição da Joyce. Eu não estou dizendo que essa história seja suposição. Essa história pode ter um fundo de verdade.
tá? Mas assim, ela teve muito tempo para falar, começou a falar de pouco tempo para cá, né? Abrir a boca para falar algumas coisas depois que rompeu com o Bolsonaro, é muito estranho. Ela também partiu para cima da Michelle Bolsonaro, dizendo que a Michelle Bolsonaro é uma hipócrita caloteira, né? Criticou a Michelle Bolsonaro. Disse, inclusive, que a Michelle Bolsonaro era amante do Jair Bolsonaro e que ela teve filho com um homem casado. Isso aí é uma história que rola há muito tempo em Brasília. Eu já trouxe isso, inclusive, lá no meu canal, né? Que a Michelle Bolsonaro teria tido a primeira filha dela, supostamente, a Letícia Firmo, com um homem que seria, em tese, casado quando ela teria se envolvido. E a gente também sabe que, formalmente, quando a Michelle Bolsonaro assumiu o relacionamento com o Bolsonaro, legalmente falando, pelo menos, o Bolsonaro ele era casado. Então isso, inclusive, depõe contra ela com essa história da cristandade, mulher de Deus e tudo mais. Mas a questão de ela ser caloteira, isso é interessante, né? Porque a Joyce fala o seguinte, ó. Ela chegou a comentar comigo coisas da intimidade dela, mas depois me afastei. Achei melhor romper, até porque ela me deu um calote e me deve dinheiro até hoje. Eu paguei a passagem de avião do maquiador dela na posse. Ela me pediu para pagar porque Bolsonaro não queria o maquiador no avião, já que ele era gay. Olha que interessante, né? Ela disse que estava com problema no cartão, mas que me devolveria o dinheiro. Quem comprou a passagem foi o meu marido, que até hoje tem um recibo, afirmou Joyce em uma entrevista que ela deu para o My News. A Michelle Bolsonaro é a pessoa mais fútil que eu conheço. Todo esse personagem que ela apresenta de boa moça, de pessoa fofinha, olha, eu sou cristã, as coisas que ela diz, que saem da boca dela, os palavrões, ela é um horror. Quem vê ela é uma mulher em cima do palco em uma igreja orando, acha que ela é uma santa. Na verdade, eu acredito que ninguém vê ela assim, viu, Joyce? Talvez ali os bolsonaristas mais abilolados ali, né? Ou algo desse tipo, mas na prática, a gente sabe quem é a Michelle, né? Todo mundo conhece a verdadeira Michelle Bolsonaro, que não é essa Michelle que aparece aí, né? A Michelle Bolsonaro que é muito conhecida por outras coisas, né? Na política, né? Não questão de cunho sexual, mas evidentemente que eu não vou usar isso aqui para criticar a Michelle, né? Ela faz o que ela quiser da vida dela, mas a gente sabe que a Michelle é arrogante, é egoísta, utilizou o poder para se destacar pessoalmente, né? Muita gente aponta a Michelle, inclusive, como sendo uma alpinista social, mas o meu ponto aqui não se trata da vida da Michelle, que pouco me importa. O meu ponto aqui é o seguinte, eu acredito que a Joyce sim está tentando surfar um pouco daquilo que ela viveu no bolsonarismo, isso é um fato, tá? E tá falando coisas que ela vivenciou. Outras eu não sei, eu não consigo acreditar. E outras como essa, por exemplo, é a seguinte, como é que você foi agredido por uma pessoa e você sabe quem foi a pessoa e você não fala? Né? Ah, foi uma pessoa da família Bolsonaro, né? Que aparentemente seria o Carlos, pelo que as fofocas da época trouxeram, né? Nas redes sociais. Mas ela disse que não pode falar o nome porque pode ser processada. Então assim, eu acredito que ela foi agredida, acredito. Até porque as marcas são claras. Quem agrediu ela foi o marido? Segundo a polícia, não. Segundo a própria, também não. Tanto que eles dormiam em quartos separados, se não me falha a memória. Ou eles estavam em quartos separados. Elas estavam em quartos separados. Eles estavam em quartos separados. Mas o que eu acredito que aconteceu é que sim, alguém invadiu o apartamento dela e bateu nela. Por não ter deixado rastros, pode ser sim alguém ali que tinha acesso a ela, né? Pode ter chegado alguém que era conhecido, ela abriu a porta, né? Pode ter sido um desses filhos do Bolsonaro que bateu na porta, abriu para entrar, entrou no apartamento e aí foi agredida, tá? Mas é algo que precisa ser checado. Como eu disse, o problema é que a Joyce normalmente não tem muita credibilidade em alguns pontos. Em outros ela tem, tanto que algumas revelações que ela fez lá na CPMI das fake news se comprovaram. Né? Quem mantinha o gabinete do ódio, como é que se organizava o gabinete do ódio, quem estava na frente de alguns perfis, como é que eram feitos os disparos, se confirmou. Então, como eu disse, tem coisa que ela fala que é verdade, tem coisa que ela fala que não dá para ter certeza se é verdade ou não. Mas neste caso em específico, eu acredito que cabe no mínimo, um olhar mais atento para saber. Afinal, a gente está falando de uma família que atua de forma muito similar a uma organização criminosa, a uma máfia / milícia. Mas deixa aqui a sua opinião. Você acha que a Joyce está falando a verdade? E quem você acha que seria esse familiar do Bolsonaro que teria ou entrado junto com os militares ou que teria mandado os militares bater na Joyce? Eu apostaria no Carlos Bolsonaro. Mas comenta aqui quem que vocês acham que seria, tá certo? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!